A guerra não dá trégua, e enquanto o mundo gira, os conflitos se intensificam com consequências que vão muito além das linhas de frente. Você está por dentro dos bastidores que estão redefinindo o futuro da Ucrânia, a ambição desmedida da Coreia do Norte e as manobras políticas que podem mudar o rumo dessa batalha? Porque hoje não falamos apenas de combates, falamos de bilhões em jogos de poder, decisões que custam vidas e um tabuleiro geopolítico onde cada peça movida tem um preço altíssimo. Imagine soldados norte-coreanos pisando em solo ucraniano não como aliados, mas como invasores. Não é cenário de filme, é a realidade que se desenha. Fontes da inteligência ucraniana alertam: Pyongyang está pronto para lançar suas tropas em uma ofensiva conjunta com a Rússia, mirando regiões estratégicas como Kharkiv ou Sumi. Seria a primeira vez que forças da Coreia do Norte agem fora do território russo, onde já deixaram metade de seus efetivos reduzidos a zero em batalhas recentes. Mas atenção, quem sobreviveu voltou mais letal. Treinados em drones, guerra eletrônica e táticas russas, esses soldados não são mais os mesmos. Para Kim Jong-un, porém, o que importa não são as baixas, mas o lucro. São 20 bilhões de dólares arrecadados desde que começou a abastecer Moscou com munição, dinheiro que, claro, não vai para a população faminta, mas para modernizar seu arsenal. Cada bala vendida à Rússia é um golpe duplo, mantém o avanço inimigo e enfraquece o apoio ocidental à Ucrânia. A guerra virou negócio e o preço é pago em sangue ucraniano. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, uma promessa se esvai. Donald Trump, que jurava conseguir um cessar-fogo em 100 dias caso voltasse à Casa Branca, vê esse prazo expirar sem nenhum progresso. Pior, sua gestão paralisou o envio de armas e inteligência crítica para a Ucrânia, como revelou em entrevista exclusiva Vladislav Selesnyov, ex-porta-voz do Estado-Maior ucraniano. O que temos hoje são estoques negociados ainda na era Biden, que devem durar até meados de 2025. Depois disso? Incerteza total, admite. Sim, a indústria de defesa ucraniana supre 40% das necessidades e a Europa ajuda, mas ninguém engana, sem os Estados Unidos, a balança pende perigosamente. O governo de Kiev tenta, em vão, encontrar uma brecha no discurso de Trump, enquanto o relógio corre contra eles. E como se não bastasse, agora os números também mentem. Trump, que já acusou Zelensky de ingratidão ao afirmar que Washington gastou no mínimo 300 bilhões com a Ucrânia, vê sua própria equipe reduzir essa conta para 100 bilhões, um terço do que pregava. Mas a virada mesquinha não para por aí. Os Estados Unidos agora exigem algo em troca, um acordo que dê a empresas americanas fatia dos lucros com mineração e infraestrutura ucranianas, como compensação pela ajuda passada. O ministro da Economia da Ucrânia, Yulia Sviridenko, confirma: as negociações avançam, e um memorando deve ser assinado ainda esta semana. Detalhe macabro: não há nenhuma menção a garantias de segurança para Kiev. Em Washington, acham que explorar terras ucranianas afastará Moscou. Na prática, é como vender a soberania por migalhas. Mas o golpe mais cruel pode estar por vir. Analistas americanos alertam: a Rússia está prestes a declarar o fim da trégua energética, aquela que, segundo o Kremlin, duraria 30 dias a partir de 18 de março. Ou seja, a qualquer momento, os mísseis voltarão a mirar usinas e redes elétricas, mergulhando cidades no escuro e no frio. E tem mais: Putin está usando suas próprias declarações de junho do ano passado como roteiro para negociações de paz. Na época, ele exigiu que a Ucrânia abandonasse 4 regiões, Donetsk, Luz, Zaporizhia e Kherson, e desistisse de entrar na OTAN. Hoje, a Rússia nem sequer controla totalmente essas áreas, mas o ultimato segue de pé. É a lógica do algoz: impõe condições impossíveis enquanto bombardeia o que resta. Enquanto políticos negociam interesses e ditadores contam lucros, a guerra não espera. Cada dia sem munição, cada acordo que ignora vidas, cada soldado estrangeiro que cruza a fronteira é um passo rumo a um desfecho que ninguém quer, exceto aqueles que ganham com ele. A pergunta que fica é: até quando o mundo vai assistir a esse jogo sujo sem agir? Porque, no fim das contas, o que está em jogo não são só territórios, mas o futuro de uma nação que luta para não desaparecer do mapa. E você, está disposto a ficar de braços cruzados? Moscou exige a retirada das forças armadas ucranianas de Nikolaev e Kharkiv, mas por quê? Será que o Kremlin tem, de fato, capacidade para ocupar regiões inteiras que, em seus mapas distorcidos, já considera suas?
Essas são perguntas que colocamos ao coronel das Forças Armadas da Ucrânia e ex-porta-voz do Estado-Maior, Vladislav Selesnyov. Sua resposta é um balde de água fria na narrativa russa. Se falamos de operações sequenciais, hoje Sumi, amanhã Kharkiv, depois Nikolaev ou Odessa, precisamos entender uma coisa: tomar uma cidade do porte de Kharkiv ou mesmo Sumi exige uma força ofensiva de 400 a 500 mil soldados, com blindados, aviação, artilharia e logística correspondentes. E isso, hoje, está além das possibilidades reais do exército russo. Ou seja, não é apenas uma questão de vontade, é uma questão de recursos. Enquanto Putin sonha com vitórias relâmpago, seus generais sabem, o preço seria um colapso total. E enquanto a Rússia se debate entre ambição e realidade, a Europa continua a discutir se deve ou não enviar armas que poderiam mudar o jogo. A Alemanha e o jogo perigoso da hesitação. Mais uma vez, Berlim se divide. Desta vez, foi Matthias Miersch, secretário-geral do Partido Social Democrata, SPD, quem jogou água no fogo das promessas do provável futuro chanceler Friedrich Merz. Segundo ele, quando Merz tiver acesso aos relatórios secretos, aqueles que revelam o verdadeiro custo de uma escalada, vai repensar a entrega dos mísseis Taurus. Não queremos ser parte do conflito. Não queremos alimentar a escalada. Mas aqui está o problema: já são. Cada dia que a Alemanha adia uma decisão, a Ucrânia paga com sangue. E enquanto Merz tenta se equilibrar entre a pressão dos aliados, que já enviam mísseis, e o medo de irritar Moscou, o Kremlin ri. Porque, no fundo, qualquer dúvida ocidental é uma vitória para Putin. Merz, aliás, havia solto uma bomba dias atrás: se houver coordenação com os parceiros europeus, a Alemanha deve participar. Britânicos, franceses e americanos já agiram. Por que a Alemanha ainda hesita? A resposta não está nos relatórios secretos, está na falta de coragem política. A fronteira que virou cemitério. Enquanto a Europa discute armas, na fronteira entre Polônia e Bielorrússia, pessoas afundam. Literalmente. Migrante após migrante tenta cruzar o rio Bug a nado, arriscando tudo por uma chance na UE. Em apenas um dia, guardas poloneses resgataram 13 pessoas, afegãos, sírios, paquistaneses, que quase se afogaram nas águas geladas. Eles nadavam em direção à Polônia. Era perigoso. Salvamos suas vidas, relatou o capitão Dariusz Sienkiewicz. Mas nem todos têm sorte. Corpos são encontrados boiando com frequência. Esse é o preço da indiferença europeia. Enquanto Lukashenko usa vidas humanas como moeda de barganha, a UE discute protocolos. O céu fechado de Astana e o que isso esconde. De repente, o espaço aéreo sobre a capital do Cazaquistão foi fechado. Por 16 dias, entre 20 de abril e 7 de maio, nenhum voo civil poderá decolar ou pousar em horários específicos. Motivo oficial: treinamentos militares e preparativos para um desfile. Mas quando um governo bloqueia o céu por 3 semanas, a pergunta é obrigatória: o que eles estão escondendo? Ou melhor, o que estão preparando? O Ministério da Defesa cazaque fala em exercícios, mas a escala das restrições, que incluem até trânsito terrestre, sugere algo maior. Em tempos de guerras híbridas e alianças instáveis, nenhum movimento militar é inocente. E se seu cachorro estiver te espionando? Numa virada inesperada, a ciência revelou: seu cachorro entende mais do que você imagina. Pesquisadores de Londres descobriram que cães não apenas ouvem nossas conversas, eles filtram palavras-chave, como seus próprios nomes, mesmo quando ditas em tom neutro, no meio de uma frase longa. Ou seja, aquele Rex em que você acha que ignora suas brigas com o parceiro? Ele está prestando atenção. Sempre. Talvez seja a hora de escolher melhor as palavras em casa, ou começar a negociar com seu pet. A guerra não espera. A informação, também não. Enquanto você lê isso, bombardeios continuam, fronteiras são violadas e decisões que poderiam salvar vidas são adiadas. O que você vai fazer com essa informação? Porque, no fim, a história não será escrita por quem assistiu, mas por quem agiu. Não se esqueça, as notícias não param. Para atualizações em tempo real, siga nossos canais no Telegram ou no X. O mundo não para. E nós também não. Até a próxima e que as notícias que chegarem até você sejam menos cruéis do que as de hoje.